Graça e paz, amém? Amém. Palavra de Deus em Isaías, no capítulo 8, a partir do verso 11, Deus está avisando o profeta e avisando aqueles que seguem o profeta, e a ordem de Deus é o seguinte: o Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim, e avisou a mim e aos meus seguidores, que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, não tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo por mim, pois eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha, um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem esta mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele eu ponho a minha esperança. Aqui estou eu, com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos avisou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos, consultem os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus, porque o que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Amém? Essa é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus proclamada, proferida ao profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, falando do próprio Senhor Jesus, falando para mim, falando para você, que nós devemos dar todo ouvido, toda atenção, toda obediência, toda a nossa dedicação, nos submetermos à palavra de Deus, sem buscar o que todo mundo está fazendo, fazer o que todo mundo faz, sem buscar palavras dos médiuns, dos adivinhos, daqueles que consultam os mortos para dar razão ou justificativa ou explicação daquilo que está acontecendo no mundo dos vivos. Essa é a palavra de Deus. Isso hoje nós vamos estudar, ouvir, a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus sobre quando Deus parece distante. Como é que eu e você, como nós agimos, como nós reagimos, como nós podemos nos concentrar na presença de Deus, especialmente quando Deus parece que está distante. Nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus diz, Ele prometeu, como o Isaías, aqui mesmo ele nos diz no verso 17, ele fala: Deus se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, ainda que ele pareça distante, ainda que ele tenha se escondido, eu confio nele e coloco nele a minha esperança. E é esse mesmo Deus que o autor do Apocalipse ele vai dizer e vai citar a palavra desse mesmo Deus que diz: eu nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E por isso nós louvamos a esse Deus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar, vamos orar ao nosso Deus e nós vamos celebrar a Jesus, porque esse Deus que mesmo quando ele parece distante, Ele é o nosso socorro
bem presente no tempo de angústia, no tempo de tribulação, nos tempos de provações e de privações que nós passamos. Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos, Deus, queremos lhe render graças, Pai, por esse privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelos mínimos cuidados. Obrigada pelo Deus que tu és, um Deus amoroso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos ajudado, Pai. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, e sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, meu Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar cada pessoa que ouvir a tua palavra nesse momento. Deus, que o Senhor possa fazer morada, o teu Espírito Santo possa fazer morada nessas vidas, meu Deus, e convencê-los, Senhor, do juízo e do pecado, Pai. Cuida, Senhor, nesse momento de todos nós, Pai, e é no nome do teu amado Filho que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Nós vamos dizer que esse Deus que nós cremos, mesmo quando parece invisível e distante, Ele é Rei dos Reis, Senhor de toda a terra. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. O meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos muito que agradecer a Deus, mas também temos que orar a Deus. Domingo passado lá em Piracicaba, muitas pessoas se ausentaram do culto porque muitos estavam
foram diagnosticados, testado positivo para o Covid. Alguns tiveram contato e aí também não puderam estar. E hoje aqui a mesma coisa, né? Várias pessoas estão aí com suspeita, tiveram contato com quem testou positivo, e por conta disso a banda desfalcou, e público também, e aí então nós precisamos orar a Deus, né? Nós cremos que Deus é o Senhor da vida, Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida, Ele é o mantenedor da vida, mas muitas vezes nós ficamos tão preocupados com aquilo que aquilo que está acontecendo, como nós lemos aqui, e só que Deus, Ele está chamando a nossa atenção para Ele, né? E uma das formas de nós reconhecermos isso é nós orarmos, nos entregarmos nas mãos dEle e pedir que Ele ouça a nossa oração. Quero chamar a Helenita para vir orar. A Helenita também teve na semana aí alguns membros da família que também passou pela mesma dificuldade, então nós vamos orar por esses nossos irmãos. Querido Deus e Pai, primeiramente, Pai, quero te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui, para poder ouvir a Tua palavra, para agradecer ao Senhor tudo aquilo que o Senhor fez por nós, até esse momento, Deus. Pai, nesse momento nós pedimos por todas as pessoas, Pai, que estão com Covid, ou com suspeita, ou com aquela gripe super forte também, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, da família da irmã Odete, por todos, Pai. São várias pessoas, várias famílias que estão sofrendo, fica preocupada, mas tudo está nas Tuas mãos, no Teu controle, Pai. Que cada uma possa sentir, Pai, o Teu cuidado e saber que o Senhor é quem cuida, o Senhor é que protege, o Senhor é que permite ou não, Pai. Então nós Te louvamos por isso, eu Te agradeço em especial, porque na minha família teve vários, mas graças ao Senhor já estão recuperados, em nome de Jesus, e eu Te agradeço, Pai, porque tudo isso é do Senhor. Obrigada, Senhor. Também Te peço pela vida do Eduardo, que não está bem com o Covid, Pai, já faz mais de 10 dias e ele ainda tem febre. Que o Senhor possa cuidar dele e dos pais dele também. Cuida de todos, Pai, e cuida de nós, porque todos nós precisamos, dependemos do Senhor, Pai. Nada é de nós, tudo é do Senhor, então nós nos colocamos em Tuas mãos. Faça de nós a Tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração, Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem nos disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, ainda que a vida nos abalaria, a esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, os Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em Tuas mãos.
vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me quando o mundo cai ao meu redor e teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Amém. Nós podemos louvar a Deus e descansar, porque estamos seguros na mão de Jesus. É o melhor lugar que nós poderemos estar. Amém? E é por isso que nós cantamos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora todo o medo. A palavra de Deus diz que aquele que conhece Jesus, aquele que ama Deus, aquele que recebeu o amor de Deus, recebeu o amor de Jesus, esse está experimentado no amor, e esse não tem medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. E ainda que as circunstâncias sejam difíceis, nós podemos realmente descansar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Coração que espera incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. E eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está.
comigo estás. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo, a coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo, a coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, eu te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará, nunca nos abandonou, assim também como nunca nos abandonará. Às vezes pensamos que Deus nos esqueceu e tudo que vivemos antes não estava certo, mas estava sim. O tempo de Deus não é o meu tempo, o momento de Deus não é o meu momento. Um dia a gente aprende, um dia a gente aprende a confiar em Deus e tudo vai ser diferente. Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo. Ele é sua esperança, sua força e seu refúgio. Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo. Ele é sua esperança, sua força e seu refúgio. Às vezes pensamos que Deus nos esqueceu e tudo que vivemos antes não estava certo, mas estava sim. O tempo de Deus não é o meu tempo, o momento de Deus não é o meu momento.
dia a gente aprende, um dia a gente aprende a confiar em Deus e tudo vai ser diferente. Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo. Ele é sua esperança, sua força e seu refúgio. Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo, no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo. Ele é sua esperança, sua força e seu refúgio. Deus está no controle de tudo, está no controle de tudo. Ele é sua esperança, sua força e seu refúgio. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te adoramos, te louvamos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que são chamados pelo Senhor segundo a tua vontade, para serem conformes ao teu Filho Jesus Cristo. E é por isso, Pai, que nós podemos crer que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós, ainda quando não é o melhor para cada um de nós, mesmo não sendo o melhor para cada um de nós, o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. E nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que está no controle de tudo, mesmo quando parece que tudo está perdido, mesmo quando parece que o Senhor se esqueceu, nós podemos confiar e descansar, não nas nossas sensações, não naquilo que nós percebemos, mas podemos descansar na tua palavra, podemos descansar naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor que prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que o Senhor disse que faria e fazia, muito mais do que pudéssemos imaginar. Nós te agradecemos por isso. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, no centro entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei, te adorarei.
milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando emoções, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, olhando para nós, te adorarei, te adorarei. Verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida.
Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Amém? Você pode sentar, pode abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo 8, verso 17. A palavra de Deus diz: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e ponho nele a minha esperança. Quando Deus parece distante, o que isso tem a ver com o tema que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de viver uma vida com propósitos, vivendo uma vida com propósito. E nesse primeiro tema, nesse primeiro assunto, nesse primeiro propósito, que é o propósito da adoração, nós estamos dizendo que você foi planejado para agradar a Deus. Só que dentro desse propósito de você foi planejado, ou de você ter sido planejado para agradar a Deus, nós precisamos passar por esse tema. Quando Deus parece distante. Porque como nós cantamos, todas essas canções que nós cantamos hoje, faz menção a isso, a essa promessa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Deus está aqui. Posso não sentir, mas eu sei que Ele age. Mesmo que eu não veja, Deus está cuidando. Então a questão é, como é que eu faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Deus parece distante? Eu quero dizer para você uma coisa, creia, querido, Deus é real. E a despeito de como você se sente, a despeito se você sente se Ele está aqui ou se não está, a despeito de você sentir que Ele te tocou ou não tocou, de Ele provocou uma emoção ou não, Deus é real e Deus está aqui, como nós acabamos de cantar. E esse Deus real que está aqui, é o Deus que em momento algum, Ele vai se ausentar da sua vida. Porque lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, na parte B, está registrado o que Deus havia dito. Deus disse, foi Deus quem disse: eu nunca os deixarei, e nunca, jamais os abandonarei. Então, queridos, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus é real, não importa como você se sinta. Querido, e por que isso é muito importante? Isso é importante porque é muito fácil, é fácil demais nós adorarmos a Deus quando as coisas vão bem, quando tudo está bem. Quando você tem comida, porque Deus provê comida. Quando você tem amigos, quando você tem família, quando você tem irmãos, quando você tem saúde, quando você tem condições financeiras que te proporciona situações que te permite ser feliz, ou situações felizes. Mas, e os acasos da vida? E os viés da vida?
que eles não avisam, chegam sem hora marcada, chega no momento que você menos espera, e todos eles são desagradáveis. Quando vem doença é desagradável, quando vem fatalidades na família é desagradável, quando vem o luto é desagradável, quando vem uma doença fatídica e terminal e incurável é desagradável. Quando isso acontece, e acontece, como é que você adora a Deus? O que você faz quando Deus parece que está a milhões de quilômetros de distância de você? Querido, a mais profunda adoração é louvar a Deus, apesar da dor. Dar graças a Deus durante o período ou durante a sua provação. Manter a sua confiança em meio às tentações. Render-se a Deus durante o sofrimento. Amar a Deus quando Deus parece distante. Querido, em geral, as amizades, as boas amizades, as amizades que se consolidam, que são consolidadas ao longo do tempo, são amizades que são testadas. E em geral essas amizades são testadas por duas situações. Uma delas é a separação. A pessoa que você vê todo dia e acha que é seu amigo, não dá para testar se ele é amigo ou não. Como que você testa a amizade? Quando um fica num lugar, outro vai para o outro, a distância, a separação, aí você vai ver se aquela pessoa é ou não sua amiga. Se ele vai lembrar de você, ou você também é amigo dela, né? Se você vai lembrar dessa pessoa, se você vai mandar uma mensagem, se você vai sinalizar de alguma forma. E a outra forma também de testar a amizade é o silêncio. Você se silencia, ou o outro silencia-se, e você testa então se essa amizade realmente está em dias ou não. As amizades, querido, elas são testadas quando nós estamos em uma dessas situações, ou quando nós estamos separados fisicamente pela distância, pela impossibilidade de nos comunicar. Da mesma forma, eu e você, no nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus, se nós formos sinceros, nós vamos perceber que nem sempre, não é todos os dias, não é todas as vezes, não são em todos os cultos, que nós vamos sentir Deus próximos de nós e vamos sentir que nós estamos próximos dele. Philip Yancey, ele disse o seguinte, ele diz assim: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no nosso relacionamento com Deus, por mais íntimos que sejamos, o pêndulo vai oscilar. Ora de um lado, ora do outro. Ora nós sentiremos a presença de Deus, ora nós sentiremos Deus ausente. Ora sentiremos que estamos próximos de Deus, ora sentiremos que estamos longe de Deus. E é aí que a adoração fica difícil. É nesse momento que é difícil nós adorarmos a Deus. Então o que nós precisamos fazer? Amadurecer a nossa amizade com Deus. E para amadurecer a amizade com Deus, é Deus quem vai provocar esse amadurecimento. Então é Deus que vai nos testar. E como Deus vai nos testar? Por períodos de aparente separação. Deus vai nos testar com momentos na nossa vida em que
nós vamos ter o sentimento de que Deus nos abandonou, que nós fomos abandonados. Nós teremos a sensação, quase que palpável, de que nós fomos esquecidos por Deus. E ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo, da teologia, nós vamos ver aí alguns teólogos referindo-se a esse assunto, e alguns disseram que esses dias são como os dias de deserto espiritual. Outros disseram que são dias de dúvidas e distanciamento de Deus. Outros disseram que esses dias são dias como a noite escura da alma. Outros disseram que esses são o ministério da ausência. Outros dizem que é o ministério da noite. E outros dizem que isso é o inverno do coração. Ao longo da história, vários homens de Deus, pessoas que levaram pessoas a Jesus, pessoas que nos ensinaram a igreja de Jesus, experimentaram esses momentos e registraram isso, e nós podemos ver. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a palavra de Deus, para buscar se realmente isso tem embasamento bíblico ou não, nós vamos ver, queridos, que nós vamos encontrar ali Jesus, e com exceção de Jesus, nós vamos encontrar o Davi. E nós vamos ver que Davi, provavelmente, ele foi a pessoa que a Bíblia registra que mais teve amizade íntima com Deus. Davi deve ter cultivado, ou, ao que a Bíblia nos diz, uma intimidade tão grande com Deus, que Deus chamou Davi o homem segundo o meu coração. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Atos, capítulo 13, verso 22, também repete isso, falando do Davi. Mas apesar disso, apesar de Davi ter sido amigo de Deus, íntimo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele escreve os salmos ali, vários salmos, e com frequência, trazendo ou escrevendo os salmos, o salmo era uma forma de Davi estar ali, rasgando a sua alma, rasgando o seu coração, se expondo diante de Deus. E é interessante como que ele se abre diante de Deus. Salmo 10, verso 1, diz assim: o Eterno está me evitando? Onde está quando eu preciso de ti? O homem que era íntimo de Deus, amigo de Deus, ele escreve, e a pergunta dele para Deus é: Senhor, o Senhor está me evitando, é isso mesmo? Onde o Senhor está quando eu preciso do Senhor? Essa era uma queixa do salmista. A outra queixa que ele faz é no Salmo 22, verso 1, ele diz: Deus meu, por que tu me abandonaste a quilômetros de lugar nenhum? Eu estou prostrado e dolorido, eu clamei ao Senhor o dia inteiro, mas nada de resposta. O homem, amigo de Deus, ele está clamando: Deus meu, por quê? Por que eu estou clamando o dia inteiro e o Senhor não me responde? Não tenho nada de resposta. Salmo 43, verso 2, ele diz assim: por que me abandonaste? Por que eu tenho de andar cabisbaixo? Por que eu tenho que andar angustiado por causa dos que me afrontam? Por quê? Por que das dores da vida? Por que das dores da alma? E ele prossegue, Salmo 44, verso 23 ao 26, ele diz: levanta-te, ó Senhor, o Senhor vai ficar dormindo? Acorda, o Senhor não se importa com o que acontece conosco? Por que cobre o seu rosto com o travesseiro? Por que agir como se estivesse tudo bem?
Aqui nós estamos com o rosto na poeira, estamos com uma corda no pescoço. Levanta-te, Deus, e vem resgatar-nos. Se o Senhor nos ama tanto assim, então ajuda-nos. Pensa num homem clamando a Deus. Será que esse homem realmente estava sentindo a presença de Deus? Ou ele estava achando que Deus o havia abandonado? Esse homem que era o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 88 ele diz assim: ó Eterno, eu continuo gritando por socorro, em minhas orações todas as manhãs, de joelho ao romper do dia. Por que, ó Senhor, te fazes de surdo? Por que, ó Senhor, te mantens afastado? Querido, é óbvio, nós sabemos da história bíblica, nós sabemos da história de Davi, nós sabemos da promessa de Deus para Davi, nós sabemos do cuidado de Deus para com Davi e a sua família. Então é óbvio que Deus jamais abandonou o Davi. E é óbvio que Deus também nunca, jamais vai abandonar você. Deus prometeu jamais nos deixar, jamais nos abandonar, jamais nos rejeitar. Essa é a promessa. Deuteronômio capítulo 31, verso 8, diz assim: o Senhor Deus irá na tua frente, Ele mesmo estará com você, e não o deixará, não o abandonará. Então não se assuste e também não tenha medo. Salmo 37, verso 28, ele diz assim: pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os teus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mesmo os descendentes dos maus serão, mas os descendentes dos maus serão destruídos. João, capítulo 14, verso 16 ao verso 18, Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, e também não o pode conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Promessa de Jesus. Hebreus capítulo 13, versos 5, 6. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com aquilo que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Você notou bem desse texto? Em todo esse texto há uma promessa. Deus, ele diz que ele nunca vai deixar o seu povo. Jesus, ele falou que ele nunca vai abandonar os seus discípulos, ele nunca vai abandonar a sua igreja. Ele diz que pode ficar tranquilo, pode ser corajoso, pode ser destemido, que Deus sempre vai estar com você. Jesus prometeu o Espírito Santo, que é o Deus para morar em você. Então a promessa de Deus é que jamais Deus vai nos ausentar de nós. Agora, querido, Deus em nenhum momento Ele prometeu que eu e você sentiríamos a presença dEle.
Ele prometeu a presença dele, mas ele não prometeu sentimento para mim e para você. Deus, ele reconhece que algumas vezes ele mesmo esconde a face dele de nós. Isaías capítulo 45, no verso 15, está dito assim: o Deus de Israel, o Deus que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Interessante a gente encontrar um texto desse na Bíblia, mas é o próprio Deus que está dizendo que Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que salva pessoas, Ele é o Deus que salva o seu povo, mas Ele é o Deus que se esconde das pessoas. Querido, há momentos em que Deus parece que desapareceu da nossa vida. E o interessante é que Ele faz isso sempre no meio da luta. Quando o bicho está pegando, é o momento que Ele parece que Ele vai embora, que ele desaparece, que ele fica longe, que ele se ausenta. Alguém disse o seguinte, descreveu o seguinte: certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora e não acontece nada. Você repreende o diabo, mas isso não muda absolutamente nada. Você faz exercícios espirituais, seus amigos oram com você, oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar, e então você sai por aí pedindo perdão a todas as pessoas que você conhece, você jejua, e ainda assim não acontece nada. E então você começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual vai durar? Dias? Semanas? Meses? Será que um dia essa escuridão vai acabar? E você tem a impressão de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam. E em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? Querido, a verdade é que, salvo quando você realmente está pecando, porque está em pecado, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, mas vamos entender que você está realmente vivendo uma vida de submissão a Deus, de obediência a Deus, buscando intimidade com Deus, sendo amigo de Deus, sendo íntimo de Deus, servindo, adorando, comungando, discipulando, e de repente você passa por essa situação de escuridão espiritual, e você pergunta: qual é o meu problema? A verdade, querido, é que não há nada de errado com você. Então por que isso acontece? Porque isso trata de uma parte da provação de Deus, querendo aprofundar o relacionamento entre você e Ele, e Deus está querendo amadurecer a sua amizade com Ele, ou a amizade dEle para com você. E a grande questão, querido, que nós precisamos entender é que isso não acontece com um ou com o outro. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez na vida. Mas se você é crente em Jesus, se você é de Jesus, então se prepare, querido, para passar por isso várias vezes na vida, e muitas vezes na vida. E tenha na sua mente, guarde no seu coração, que sempre que você passar por esses momentos da vida,
Sempre que Deus quiser provar, testar a amizade, que Deus quiser passar para o próximo nível de amizade, isso vai ser sempre doloroso, vai ser sempre perturbador. Mas, querido, se você quer crescer de graça em graça, de fé em fé, é imprescindível que você se submeta a esse momento, para que você possa desenvolver a sua fé. Querido, foi exatamente o fato de ter consciência dessa verdade, de que Deus estava cuidando ali dos detalhes da vida, de que Deus estava no controle de tudo. Foi isso que deu a Jó a esperança, no momento em que para o Jó era impossível sentir a presença de Deus. Naquele momento em que Jó estava ali, ele não conseguia de momento algum sentir a presença de Deus. O Jó, ele diz o seguinte: eu procuro no leste, mas Deus não está ali. Eu procuro no oeste, mas também eu não encontro ali. E também eu não vejo quando ele age no norte, ou não vejo quando ele se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos, e se Ele me puser à prova, Ele verá que eu sairei puro como o ouro. Ele fala: para todo lado que eu olho, eu não vejo Deus. Eu não consigo ver, eu não consigo sentir, mas eu tenho certeza de que Deus está vendo, está no controle, e eu tenho certeza que eu vou sair aprovado dessa provação. Querido, quando Deus parece distante, você pode pensar que Deus está zangado, você pode pensar que Deus está te punindo por algum pecado, mas esse sentimento de abandono, esse sentimento de afastamento de Deus, muitas vezes e frequentemente, não tem relação com o pecado. É um teste de fé. É um teste que todos nós, todo crente, devemos enfrentar. E agora, passando por esse teste, a questão é: será que você vai continuar amando a Deus? Será que você vai continuar obedecendo a Deus? Será que você vai continuar adorando a Deus? Será que você vai continuar confiando em Deus, mesmo quando você não sentir a presença de Deus, e mesmo quando você notar que não há evidência visível da ação divina na sua vida? Você vai continuar obedecendo a Deus? Você vai continuar adorando a Deus? Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus espera, é isso que Deus quer aumentar no nosso nível de relacionamento. Querido, no nosso contexto social, eclesiológico, nosso contexto cultural, muitos cristãos, eles têm cometido um erro que é gravíssimo. O erro de buscar na experiência, enquanto adora, aliás, buscar na experiência não, buscar a experiência, enquanto adoram a Deus.
As pessoas vêm à igreja, ou vão às igrejas, para buscar experiência, e aí eles falam assim, mas ali tem a unção, aqui não tem, lá tem o poder, aqui não tem, lá tem Deus, aqui não tem, o Espírito Santo está lá, aqui ele não está. E na verdade não é porque Deus está lá ou não está, porque Deus está onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, adorando ele em espírito e em verdade, ele está presente, quer você sinta ou não. Como nós acabamos de cantar, mesmo que eu não sinta, Deus age, mesmo que eu não veja, Deus está agindo, e não deixará de agir, porque Ele é Deus, e Ele prometeu, Ele vai fazer isso. Mas muitas pessoas, eles pensam, eles querem sentir, eles vão atrás dessa emoção, dessa experiência, do chorar, do rolar, do deitar, do cair, e não sei o quê. Então muitos crentes, queridos, eles buscam sensações, e quando essas sensações ocorrem, eu fui no culto, e lá no culto alguém rolou, e eu rolei, senti um arrepio, então eu falo, olha, eu fui bem sucedido na adoração. Mas isso é um grande erro, esse é um equívoco, é um desvio doutrinário, é um desvio do que a Bíblia está dizendo. Porque, querido, na verdade, em geral, Deus, Ele afasta de nós as nossas sensações, para que nós não venhamos a nos tornar dependentes das nossas sensações. Buscar uma sensação, mesmo que seja a sensação de proximidade com Deus, não é adoração. À medida que nós crescemos na fé, Deus vai nos emancipando e Deus vai nos libertando das emoções de sentir experiências. A onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus são coisas diferentes. A onipresença de Deus é um fato, está aqui, agindo entre nós, está aqui, trabalhando entre nós, está aqui, curando emoções, está aqui, mudando corações, está aqui, isso é fato. Agora, manifestação da presença, aquela sensação, se eu sentir arrepio ou não sentir, querido, isso é sensação, e isso pode ser que você venha 300 anos na igreja, em todos os cultos, e nunca vai sentir nada, porque Deus quer que você cresça, e que você confie na palavra dEle, e não nas sensações que você tem, achando que está próximo dEle. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a presença dEle. A presença de Deus é profunda demais para ser medida à base do arrepio, à base do choro, à base do tremer, à base do cair, à base de qualquer coisa. Deus é profundo e Deus quer que você sinta a presença dEle, sim, mas Ele quer que você, mais que sentir a presença dEle, Ele quer que você confie nele e na palavra dEle, muito mais do que sentir a presença dEle. É por isso que a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não está dizendo, vá aos cultos e sinta emoções. Quanto mais emoção você sentir, você vai agradar a Deus. A Bíblia diz, não, é fé. Creia que Deus está aqui, independente de você sentir ou não. Creia que você ora e Deus ouve a sua oração, independente de você sentir ou não. Fé, sem fé é impossível
agradar a Deus. O que agrada a Deus é fé e não sentimentos, não emoções. As situações da vida, as circunstâncias, as situações que mais põem a nossa fé à prova, são aquelas na nossa vida que nos desaponta. São aquelas situações nas quais nós não conseguimos encontrar Deus. Isso foi o que aconteceu com Jó. Você imagina Deus dando o relato de Jó, dizendo para o diabo: você viu o meu servo, o Jó? Homem temente, homem que me busca, homem que evita pecar. Jó, quando os filhos dele faziam festa, o Jó levantava de madrugada e fazia sacrifício a Deus em favor do filho, porque vai que um dos filhos dele, lá na festa, lá na balada, fez alguma coisa que desagradasse a Deus, então Jó oferecia sacrifício. Esse era o Jó. E a palavra de Deus diz, queridos, que o Jó, em um único dia, o Jó perdeu tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu negócios, Jó perdeu os bens, Jó perdeu saúde. E sabe o que é pior? Quando você olha lá no livro de Jó, você conta que ao longo de 37 capítulos, o Jó fala, o Jó reclama, os amigos de Jó falam, a mulher do Jó fala: Jó amaldiçoa seu Deus e morre. Os amigos dele tentam descobrir por quê e colocam a culpa nele. E ao longo desse 37 capítulos, Deus não fala absolutamente nada. Deus não se pronuncia, Deus não se manifesta. Fica em silêncio. E o interessante é que Deus, quando aparece para o Jó também, Deus não justifica nada. Deus não fala para o Jó: Jó, é que o diabo estava lá, aí eu conversei com ele, aí chegamos à conclusão. Deus não explica nada para o Jó, nada. E é interessante que quando Deus chega para Jó, Deus fala: Jó, fica em pé e fala comigo igual homem. Do tipo, chega. Imagina o Deus que deixa o Jó 37 capítulos ali, na ignorância, e depois ele chega e fala assim: não conversa com um cara deitado não, levanta, quer conversar comigo, fica em pé. E ao invés de ele explicar para o Jó, né, o que a gente pensa, puxa, Deus vai dar uma justificativa para o Jó, ele não fala nada, ele só vai pergunta para Jó. E no final ainda chama o Jó de ignorante. Você não sabe responder minhas perguntas, por que você quer saber dos meus planos? Como você quer saber dos meus planos? Se você não sabe perguntinha básica. Querido, como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida? Como louvar a Deus quando a sua vida está desmoronando e Deus se mantém em silêncio? Como nós podemos manter comunhão com Deus em meio a uma crise, se não há nenhum contato com Deus? Como manter os olhos fixos em Jesus, quando eles estão cheios de lágrimas? Jó é exemplo para nós. E é por isso que nós lemos lá no livro de Jó, diz assim, no meio disso tudo, quando Jó recebe a notícia que ele perdeu tudo, tudo acabou, a circunstância ali não é mais favorável em nada. A Bíblia diz assim: então o Jó se levantou, e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas, raspou a sua cabeça, depois ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E aí ele disse:
nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Querido, numa situação dessa, numa situação de crise, quando você não sente Deus, quando você não entende Deus, quando Deus parece distante, a primeira coisa que você deve fazer, pode fazer, é diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue a Deus os seus sentimentos. Foi o que Jó fez. O Jó, no capítulo 7, verso 11, ele diz assim: eu não posso ficar calado, eu estou aflito, eu tenho que falar, eu preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Querido, quando Deus lhe pareceu distante, o Jó clamou, ele diz: como tenho saudades do dia do meu vigor, quando a amizade com Deus abençoava a minha vida. Querido, Deus, Ele é soberano, é poderoso, é capaz o suficiente para lidar divinamente com as suas incertezas. Deus, Ele é divino para lidar com a sua raiva, com o seu sofrimento, com a sua confusão, com a sua indagação, com a sua indignação. É por isso, querido, que você precisa saber que você admitir o seu desespero para Deus é a maior declaração de fé que você pode fazer. Confiando em Deus, sentindo o desespero da ausência de Deus, e isso ao mesmo tempo e simultaneamente levou Davi a escrever no Salmo 116, verso 10, o seguinte: eu criei, e por isso eu falei, estou completamente arruinado. Parece contraditório isso? Crer em Deus, confiar em Deus e sentir-se destruído. Mas foi essa fraqueza de Davi. Quando Davi revela a sua fraqueza com franqueza, que ele revela a fé profunda que ele tinha em Deus. Davi acreditava em Deus. Davi acreditava que Deus ouviria sua oração. Davi acreditava que Deus iria permitir que ele expusesse diante dele os seus sentimentos, a sua angústia, a sua fúria, a sua indignação, e ainda assim, Deus o continuaria amando. E Deus o continuou amando. E Deus disse do Davi: Davi é um homem segundo o meu coração. Segunda coisa, querido, concentre-se no Deus imutável. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Independente das circunstâncias. Independente de como você esteja se sentindo. Apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se, querido, de que Deus é eternamente verdadeiro. E apegue-se ao que é eternamente verdadeiro a respeito dele.
E o que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus e que Deus é? O que a Bíblia nos aponta, nos revela sobre o caráter de Deus? Deus é bom, Deus me ama, Deus está comigo, Deus sabe pelo que eu estou passando, Deus se preocupa comigo, Deus tem um plano de vida para a minha vida. E é por isso mesmo, querido, que quando eu estiver na escuridão, quando você estiver na escuridão, nós não podemos duvidar do que Ele disse na luz. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que prometeu no momento de bonança é o Deus que continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece que não vai bem. Confie em Deus. Confie que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus. Não confie nas suas emoções. Procure entender, queridos, que Deus está no controle de tudo. E que Deus está levando você e ao seu relacionamento com Ele a um nível mais profundo de maturidade. Amizade baseada em emoções é coisa sem valor, é frívolo, é trivialidade. Então, querido, não se preocupe com os seus problemas. As circunstâncias, por pior que elas pareçam, elas não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus, ela é abundante o tempo todo. Deus cuida de você. Mesmo quando você não sente Ele cuidando, Deus está cuidando de você. Foi na ausência de circunstâncias que o Jó se apegou à palavra de Deus. Quando ele não tinha outra coisa para se apegar, ele se apegou à palavra de Deus. Então ele disse, Jó 23, verso 12, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, eu dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Querido, essa confiança na palavra de Deus foi o que manteve Jó fiel. Mesmo sem saber tudo, mesmo que as situações que ele estava passando não faziam o menor sentido para ele, Jó se manteve firme na fé, apesar da dor. Ou Jó se manteve firme na fé, mesmo em meio à dor. E ele disse, Deus pode até me matar, mas ainda assim, eu continuarei confiando nele. Querido, quando você se sente abandonado por Deus, e ainda assim, você mantém a sua confiança nele, isso significa que você está adorando a Deus de maneira profunda, apesar dos seus sentimentos estarem confusos. Quantas pessoas, no momento de dificuldade, quando Deus começa a testar o nível de amizade, querendo se aprofundar o nível de amizade,
a pessoa ela se afasta de Deus até que tudo fique bem para que ela possa voltar. E aí ela perde a oportunidade de crescer na graça, no conhecimento, em amadurecer na fé, em passar para o próximo nível de relacionamento com Deus. Querido, e quando você estiver numa situação em que Deus parece distante, lembre-se da sua história de vida. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você, daquilo que Deus já fez em você, daquilo que Deus já fez através de você. Ainda que Deus nunca tivesse feito nada por você, ainda assim, Deus merece que você o louve e o adore de maneira ininterrupta, porque Deus já fez o melhor para você. Deus mandou Jesus, e Jesus morreu morte, e morte de cruz, a morte que era sua. O Filho de Deus morreu por você. E esse, querido, é o maior motivo que você pode louvar a Deus, porque essa é a grande obra que Deus já fez por você, e você precisa se lembrar disso. Infelizmente, queridos, nós nos esquecemos dos detalhes, dos requintes ali de crueldade, da morte, do sacrifício de Jesus em nosso favor. Infelizmente, por causa da familiaridade que nós temos com esse tema, né? Jesus morreu, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, nós falamos isso todos os domingos, muitas vezes isso nos torna complacentes. Mas o fato, querido, é que nós precisamos nos lembrar sempre do que aconteceu antes da crucificação. O Filho de Deus, ele foi deixado nu, ele foi espancado, ele apanhou tanto que ele ficou irreconhecível, ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, ele foi escarnecido, ele foi coroado com espinho, ele foi cuspido no rosto. Jesus foi ultrajado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi banalizado e vulgarizado por homens cruéis. Jesus foi tratado pior que um animal. Querido, e quando Jesus estava quase que inconsciente por conta de tudo isso que ele sofreu, ele foi forçado a arrastar uma cruz, morro acima, até o Gólgota. E depois ele foi pregado naquela cruz. E depois ele foi deixado lá, para morrer de maneira lenta, de maneira agonizante. E enquanto seu sangue escorria, e ele morria aos poucos, a palavra de Deus diz que homens zombadores escarneciam dele, gritavam insultos, riam dele, e falavam: você não disse que era Deus? Desce daí, salva-te. Querido, e se não bastasse isso, não bastasse isso que Jesus passou, não bastasse a humilhação, não bastasse carregar a cruz, não bastasse estar pregado na cruz, não bastasse pessoas escarnecendo dele, as chicotadas, não bastasse tudo isso, o fato de que Jesus naquela cruz assumir toda a culpa, todo o pecado de toda a humanidade, isso fez com que naquele momento mais crucial da vida de Jesus, Deus desviasse os olhos de Jesus
E foi o momento em que Jesus, naquela agonia, depois de tudo aquilo, Jesus grita em desespero: Deus meu, por que me abandonaste? O fato, querido, é que Jesus, ele poderia sim ter se salvado. Jesus poderia sim ter saído dali, evitado aquele momento. Mas se ele tivesse feito isso, eu e você seríamos condenados e sem solução para toda a vida. Querido, você precisa se lembrar de que Jesus passou por isso. Deus permitiu isso e foi por você. Então, queridos, Deus já fez por você. Palavras, querido, não vão descrever esse momento tenebroso de Jesus. Por quê? Por que razão Deus permitiu e suportou ali em Jesus tamanha crueldade? Por quê? Deus permitiu isso para que eu e você, para que a humanidade fosse poupada da eternidade no inferno, para que eu e você pudéssemos compartilhar da glória divina para todo o sempre. A Bíblia diz que em Cristo não havia pecado algum, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Querido, Jesus, por amor, desistiu de todas as coisas, para que eu e você pudéssemos ter todas as coisas. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver para sempre. E só isso já é mais que suficiente para que eu e você possamos louvar, honrar, agradecer, exaltar a Deus de maneira contínua. E só o sacrifício de Jesus, porque só Jesus é tudo o que nós precisamos, justifica eu e você, a partir de hoje, a partir do entendimento da palavra de Deus, nunca mais nós fazermos aquela pergunta: mas por que motivo mesmo nós devemos ser gratos? Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Cristo habite ricamente no nosso coração. Amém? E que você saia daqui com essa certeza: Deus é real, a despeito de como você se sinta. Ele está aqui. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua presença nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome. Senhor Deus, nós te adoramos porque o Senhor é o Deus que é presente, socorro bem presente em tempo de angústia, em tempo de tribulação. É o Deus que não nos deixa, não nos abandona, ainda que nós não sintamos, mas nós podemos confiar e descansar na tua palavra, que é viva, que é poderosa,
que é eficaz. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais confiar no Senhor, sabendo que o Senhor quer de nós fé, não emoções. Mas mesmo que nós venhamos a sentir emoções, nós te louvamos porque o Senhor nos dá liberdade para tanto. Mas ajuda-nos, ó Pai, a sermos crentes, obedientes, submissos ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, para a alegria nossa, para a edificação da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Em todos os momentos lá, a tua mão está. No coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está,
ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma boa semana, um bom final de semana na presença de Jesus e uma semana abençoada e abençoadora também, com Jesus e em Jesus.